Uma mesma casa foi invadida 2 vezes nesse último fim de semana. O prejuízo para as vítimas é de cerca de R$8 mil. Esse criminoso conseguiu levar 2 computadores que são muito importantes para o casal. O Pedro Corsini, inclusive, está com uma dessas vítimas. Ele que é professor, né, Pedro? Precisa desse computador para trabalhar, as aulas voltando e o equipamento ali cheio de dados, de planejamento, cheio ali do material que ele iria utilizar nesse ano letivo. Pois é, Luciane, todo esse crime foi flagrado por câmeras de segurança, porque a casa inteira tem circuito interno e externo e registrou, então, este sistema a ação criminosa. A gente vai mostrar aqui nas imagens, Manuel Neto, as marcas dos pés do criminoso no muro. Não sei se dá para poder ver muito bem na imagem, mas a gente tem aqui as marcas dos dedos dos pés, porque ele escalou esse muro aqui, que é alto, inclusive, a gente pode mostrar, Manuel, por gentileza? A altura desse muro é um muro alto, mas ele conseguiu escalar. Escalou o muro descalço, deixou os chinelos para trás, tá? Para poder facilitar a escalada aqui e entrou nesta casa. A concertina foi colocada depois pela família aqui dessa casa que foi furtada. Vou conversar com o proprietário do imóvel porque vocês estavam dormindo. Você, sua esposa, seus filhos, e não conseguiu ouvir nada na hora da invasão, não é isso? Boa noite. Boa noite. Então, eu ouvi um barulho, mas eu voltei a adormecer. E porque eu pensei que fosse meu filho, mas como ele não chamou, eu pensei que realmente fosse só um ruído de sono dele, sabe? Aí de manhã cedo eu acordei, desci as escadas, aí eu notei a janela arrombada, né, o chão muito sujo, porque rastros de pés, e aí eu caminhei para a cozinha, meu escritório fica do lado da cozinha, e aí eu vi as gavetas todas reviradas, e já dei falta do notebook, roupas, sapatos. Aí eu já comecei a verificar o que tinha acontecido, o que tinha sumido, né? Avisei a minha esposa, a gente ligou para um conhecido que é policial, né? E a gente já começou a tomar as devidas precauções, puxar os vídeos das câmeras e isso aí. Agora, as câmeras mostram 2 invasões, uma atrás da outra, uma, se não me engano, 2h45 da madrugada e depois a outra 3h17, um período muito curto, né, que ele foi e voltou. Sim, ele entrou com facilidade e pegou o notebook, e aí eu acho que ele viu outras coisas que interessou ele voltou para dentro da residência e começou a pegar outras coisas. Ele achou outro notebook do meu filho, ele tem 8 anos e é autista, eu dei um computador antigo, eu dei para ele brincar. Ele pegou e levou o notebook da criança também. E pegou roupas novas que nunca tinham sido usadas e sujou a casa toda, revirou as gavetas. Mas eu acredito que ele não subiu para o 2º andar, porque assim, em cima não mexeu nada. Em cima também tinha outras coisas que não foram mexidas. Agora você falou que tem muitas câmeras na casa, né? E isso não inibiu. Eu tenho 8 câmeras aqui na minha residência, meus vizinhos têm câmeras, todo mundo pegou ele, não só eu consegui as imagens, mas meus vizinhos também. E aparentemente ele não se importou de ser filmado, porque inclusive a gente tem o rosto dele nítido de frente, assim, ele não escondeu com boné, com camiseta, não, nada. Agora, você fez um BO, mas até agora nem sinal dos equipamentos. Então, a polícia foi muito cortês, foi muito assim, acolhedora mesmo. Eles falaram que estão na procura, mas ainda não. Assim, esperança é a última que morre, né? Eu acho que eu tive 3 perdas, uma perda financeira, uma perda emocional, que a gente está abalado, eu não estou conseguindo dormir, estou ficando em vigília à noite. E também é uma questão de conteúdo, porque tinha alguns conteúdos assim que são íntimos, assim, por exemplo, eu sou professor, documentos de aluno, provas, material de aula, planos de ensino, então isso é uma coisa que demora a recuperar, né? Então eu vou ter que gastar um tempo para recuperar isso aí. Eu acho que mais do que o prejuízo financeiro é essa questão de ter os dados também levados, né? Assim, para outras pessoas esses dados não têm valor nenhum. Mas, por exemplo, um plano de aula, quem é professor sabe que demora a ser realizado, né? E também a questão emocional, que eu acho que é o pior, porque você não conseguir dormir direito, ficar com medo, a questão de ter criança em casa, e pensar que uma pessoa estranha está lá mexendo com as crianças, mexendo na sua casa, incomoda demais. Como é que você avalia a situação do patrulhamento aqui na região? Porque a gente está bem no final do Santa Mônica, né, próximo à rodovia. Como é que é a movimentação de veículos, de pessoas e até mesmo da polícia militar aqui? Então, eu acho que a polícia militar, ela no geral, ela faz o que ela pode. O problema ele é endêmico de Minas Gerais e de Uberlândia também.
Então, o que acontece? Infelizmente, Uberlândia tem crescido de forma desproporcional. A gente tem recebido pessoas de vários locais, pessoas muito boas e também pessoas que não são tão boas assim. E a gente vê nas ruas a quantidade de pedintes, de pessoas em situação de rua, a quantidade de pessoas usuários de drogas. Então, eu acho que isso é um reflexo do crescimento desproporcional de Uberlândia, sem planejamento. Muito obrigado pela participação ao vivo. Tá aí então, Luciana, o desabafo de um morador aqui do Santa Mônica que teve a casa invadida 2 vezes pelo mesmo criminoso na madrugada deste final de semana. Um boletim de ocorrência foi registrado, mas até agora nem sinal do suspeito e nem dos materiais que foram levados. É com você. Uma fala muito consciente dessa vítima, né, que sabe que essa criminalidade toda está ligada aí à dependência química, e o bairro Santa Mônica tem sido invadido de uma forma avassaladora por esses criminosos que são pessoas dependentes químicas. E o triste é saber que esses 8 mil reais de prejuízo que essa vítima teve viraram ali pedras de crack que ele consumiu em questão de 1 hora. Porque todos esses crimes estão atrelados a essa dependência química. Ele vai ali, ele leva para o traficante, troca e acabou. Ele não está interessado no arquivo, ele não está interessado no material, ele quer sustentar a dependência dele. Ele é uma pessoa que está doente e que quer sustentar aquele vício. Então a gente vê isso crescendo desordenadamente em Uberlândia, em toda a nossa região, e não vê nenhuma política pública que de fato trabalhe para a gente reduzir esses índices de criminalidade, atuando na saúde desses dependentes químicos, oferecendo tratamento, oferecendo aí clínicas de apoio. A gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. A gente não adianta simplesmente prender, jogá-la na cadeia, porque ele vai sair, ele vai voltar pior. A gente sabe que a polícia tem feito um trabalho de enxugar gelo há décadas. Essa realidade está longe de ser mudada porque as nossas autoridades, infelizmente, não conseguem enxergar o óbvio. Ou interessa a alguém que o óbvio não seja visto. A gente nunca vai entender. O fato é que enquanto isso está acontecendo, a comunidade está sofrendo. E muito. A falta de segurança em Uberlândia não é um problema por falta de policiamento. Não é um problema porque a nossa polícia não trabalha. Nós temos uma polícia militar atuante, nós temos uma polícia civil atuante, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal também deflagrando operações aí de combate ao crime organizado. As nossas forças de segurança trabalham e trabalham muito. E muito bem, diga-se de passagem. A raiz do problema é que não é tratada.